Depois que o Duroc se tornou o Angus da suinocultura, né? Então passou todo mundo a correr mais atrás dessa raça, né? Eu acho que algumas empresas hoje trabalham com um objetivo que até é porque tem um valor agregado diferente hoje no mercado. Olá, sejam bem-vindos ao Suinocultura Faixa Preta. Eu sou Inês Andretta e hoje a nossa conversa vai ser com a doutora Liliane Palhares, que é zootecnista, é mestre e é doutora pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Liliane, é um prazer ter você com a gente. Obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço pelo convite e pela participação. Geograficamente a gente está bem longe, né? Estamos os opostos aqui do país, um país que é gigante, mas a gente tem um assunto em comum. Eu gosto muito de trabalhar com exigência nutricional, né? E esse é o assunto que a gente vai tratar hoje, mais especificamente com os Durocs. Muito legal essa temática. Quer contar para a gente de onde veio essa ideia? Um pouquinho da história desse projeto? A demanda do Duroc, né, partiu principalmente por estar aqui no Nordeste. É uma raça assim, né, que é mais adaptada à região. Então, a gente sempre vê muito toda a exigência para animais cruzados ou as raças brancas. Então, a gente viu essa necessidade na época de partir para um animal que se adaptasse mais e a gente saber se a exigência dele mesmo aqui era parecida com as mesmas que já existiam, né, nas tabelas de exigências nutricionais. Então, foi daí que partiu essa demanda. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Muito legal, muito legal. Isso está totalmente alinhado, assim, até com o mercado em geral, né? Você comentou do Nordeste, mas de maneira geral, muitas empresas, né, a gente tem visto mais o Duroc aparecendo, né, nesses últimos anos. Depois que o Duroc se tornou o Angus da suinocultura, né? Então passou todo mundo a correr mais atrás dessa raça, né? Eu acho que algumas empresas hoje trabalham com um objetivo que até é porque tem um valor agregado diferente hoje no mercado. Legal, muito bom. E conta um pouquinho para a gente do projeto, como é que foi, né? Quantos animais, que tratamentos e também o que vocês mediram nesse projeto? No projeto, o meu projeto foi com suínos machos castrados, então a gente teve mais ou menos 50 animais, e aí a gente tinha 5 níveis da relação, né? Proteína e aminoácido, levando a lisina, principalmente. Então, a gente tinha esses 5 níveis e a gente trabalhou numa fase inicial de 15 a 30 quilos. Depois, a gente foi para 2 fases de crescimento, de 30 a 50, 50 a 70 e de 70 a 100, ou até 90 aproximadamente. A gente não chegou a 100, não. Então, a gente avaliou, então, também nessa transição, a gente fazia um período de adaptação dos animais para a nova dieta, para poder a gente estar avaliando isso por fases diferentes. Então, a gente avaliou tanto o desempenho, como a gente avaliou também a carcaça por ultrassom, por todas as fases. E nas fases de 70 e 90 quilos, quando eles atingiam, a gente fez abate também. Então, para a gente ter a composição de carcaça, para a gente ter também alguma composição assim de tecidos corporais mesmo, né? Músculo, gordura, a gente fez análise também de proteína, de gordura também na carcaça. Então, a gente juntou todos esses dados para a gente poder ver ali por fase como é a exigência, o que é que responde melhor, né, no acabamento desses animais. Muito legal. Um trabalhão, né? No bom sentido, assim, grande, bastante trabalho. Bem longo. E, Liliane, a gente fica curioso, né? Quando roda o projeto e agora te ouvindo falar, assim, de dar uma curiosidade. Aí, o que vocês encontraram? Como é que são essas exigências, né? Até em relação
as tabelas que a gente já tem aí disponíveis? Na fase inicial, a gente encontrou ali uma conversão alimentar sendo reduzida nessa fase inicial, porque levou a gente a entender que talvez eles realmente tenham essa exigência maior, porque quanto mais a gente aumentou o nível, mais eles tiveram essa resposta melhor linearmente. Então, a gente entendeu que nessa fase inicial eles têm uma exigência até maior do que os outros em relação à tabela. E nas fases, por exemplo, de crescimento, todas foram, sim, muito próximas ao nível já existente na tabela, mas a gente consegue observar alguns resultados diferentes para os parâmetros, principalmente de deposição de gordura. A gente vai com um crescimento ali perto de 70 quilos, a gente via que com o aumento da proteína, essa deposição de gordura diminuía. E na terminação, quando aumentava, essa gordura aumentava também. Então, até mesmo se a gente for avaliar uma questão de mercado, no meu trabalho, a gente avaliou como a exigência deles estão próximo a esse nível médio. Mas se a gente quer um Duroc, exatamente porque ele tem maior maciez, maior composição ali de gordura, talvez sirva como um ponto para, se eu quero animais um teor um pouquinho maior de gordura, eu sei como é que eu mexo na alimentação dele para que isso apareça na composição. Então, eu acho que dentro do meu trabalho tem muitas informações para Duroc em relação a esse perfil aí, tanto de composição de gordura, de tecido, de músculo, principalmente, e na fase que quer abater, né? Se é ali aos 70 ou 90 por 100 quilos, porque diferentes regiões também querem animais de diferentes tamanhos. Muito legal mesmo. A gente tem trabalhado um pouquinho, né, com nutrição de precisão, enfim, e é interessante, né, porque quando você começa a entender como que são calculadas ali as exigências, você vai percebendo que cada fator importa, né, contribui um pouquinho, assim, né, e a genética também com certeza importa, mas como a gente carece ainda, né, de dados com raças mais locais ou com raças que talvez não seja né, as principais ali, mas que já fazem parte importante do mercado, né? Muito bacana o teu projeto. E aí, em algumas fases, a gente observou também que, por exemplo, a gordura era aumentada quando diminuía a proteína e não quando aumentava. Então, veja que como a proteína é aquele fator limitante custo ali, né, numa produção, serve sim como uma ferramenta para o produtor, né, tem aí a empresa que vai estar produzindo, tem o interesse de fazer esse ajuste para estar melhorando. Muito legal. Tanto para o caminho, né, do desempenho, se o objetivo for esse, quanto para o caminho de qualidade ou alguma característica que você levantou muito bem, né, a questão de composição, já que normalmente é um dos objetivos de usar o Duroc, né, esse objetivo de ter um animal com um perfil diferente assim, de produto. Muito legal. Eu tenho uma curiosidade para te perguntar, mas é bem curiosidade, assim, tô quase fugindo do teu projeto. Como é que é trabalhar com um animal Duroc? Ele tem um comportamento diferente? Enfim, assim, é o mesmo animal que ou a gente pode esperar uma mudança, assim, à medida que a gente está tendo mais esses animais dentro aí da população? Trabalhar com Durocs foi super tranquilo. Eram animais bem dóceis mesmo, fácil de manejar, então, tanto para raçoar quanto para o manejo de pesagem. Acho que era a gente que estressava eles um pouquinho mais em dia de fazer ultrassom ou fazer uma coleta de sangue, mas até aí eles também ficaram bem condicionados e chegou um momento que já era bem tranquilo realizar todo o manejo e procedimento com eles. Era uma raça bem tranquila. Bacana. Bom saber. Eu não tenho experiência com o Duroc. E essa experiência do comportamento deles sempre foi uma curiosidade para mim. Obrigada. Liliane, muito obrigada eu tendo a agradecer pelo tempo que você, né, despendeu aqui divulgando, compartilhando os seus dados, mas te agradeço também por ter, né, essa dedicação com a pesquisa, que é algo que, com certeza, esses dados vão ajudar muita gente e muitos porquinhos também. Obrigada. Sim, nada, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Foi um prazer. E obrigada a todos que nos acompanharam, né, que estiveram com a gente nessa conversa sobre as exigências dos Durocs. E até a próxima!
Oi, pessoal, eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suinocultura Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. Bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello@wisenetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima.